E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muita gente, principalmente você, amigo, amiga, produtor rural. Como que nós conseguimos iniciar as tratativas com o banco em relação a uma negociação de crédito rural? É uma dúvida que muita gente tem, muitos produtores que nos procuram perguntam como iniciar essas tratativas, e aqui nós vamos esclarecer ponto a ponto de como você inicia essa negociação. Bom, primeiro, o que nós temos que ter em mente? Que o crédito rural, obviamente, como o próprio nome já diz, ele está relacionado a operações rurais, operações financeiras rurais, que são subsidiadas, ou seja, que os bancos oferecem com juros subsidiados pelo governo e que são oferecidos para os produtores rurais, para custeio, investimento, industrialização e operações de natureza rural. Então, partindo dessa premissa, muitos nos perguntam, eu tenho uma cédula de crédito bancária comum, eu posso pedir o alongamento dessa cédula? Não, a cédula de crédito bancária comum, ela não entra na operação de alongamento de dívida que está prevista no Manual de Crédito Rural. Tem uma legislação específica para isso. Todavia, se você tem uma cédula de crédito bancária que foi maquiada como operação bancária, porém é rural, aí você tem que judicializar para reconhecer a natureza de operação rural e depois solicitar o pedido de alongamento da sua dívida rural, dentro do Manual de Crédito Rural. Aí é uma outra situação que hoje em dia acontece muito, inclusive nós tivemos o caso recente de um cliente nosso, em que um banco determinado executou esse cliente, porque ele tinha assinado uma cédula de crédito bancária, e quando nós fizemos a ação, nós conseguimos descaracterizar a natureza dessa cédula, transformando-a em cédula de crédito rural, e o juiz reconheceu essa natureza de financiamento rural e nos concedeu, além de uma carência de 2 anos para ele pagar a dívida, o restante do pagamento de acordo com o laudo técnico que nós apresentamos, que no caso era 5 anos de parcelamento com os juros subsidiados. No caso ali era mais ou menos 13,5% ao ano. Então foi uma vitória muito importante e isso eu vejo acontecer demais com o produtor rural e muitos não têm se atentado. Por que acontece? A maioria, quando fica devendo uma operação ou outra, vai lá, faz uma renegociação com o banco através de uma CCB, que é a cédula de crédito bancária, e obviamente o banco coloca ali os juros que ele quer e fica quase impossível do produtor pagar. E quando vem a data de pagamento do vencimento, adivinha, o produtor não tem o dinheiro, o banco vai lá e executa. Se esse é o seu caso, é totalmente diferente do que nós vamos falar aí. Nesse caso, a gente já tem que judicializar, discutir e partir para uma outra estratégia. O que eu vou falar aqui é para você que já tem uma operação de custeio, uma cédula de crédito rural, né, ou uma cédula de produtor rural, uma CPR, ou algum contrato de financiamento de máquina dentro do Manual de Crédito Rural, e você está vendo que não vai, está chegando o vencimento dessa cédula e você não vai conseguir pagar. Aí nós temos uma estratégia administrativa que você ainda não precisa judicializar, ou seja, você não precisa entrar com uma ação para tentar alongar essa dívida, dá para fazer administrativamente, e nós vamos mostrar aqui qual que é o passo a passo para tal. Então, como eu disse, a cédula de crédito rural, as operações rurais, elas estão definidas ali no Manual de Crédito Rural e também no Decreto-Lei 167 de 1967. É muito importante que você tenha essas duas legislações em mente para que quando você for negociar aí com o gerente do banco ou com o seu banco, você saiba mencionar essas legislações. Porque quando o banco ouve falar de Manual de Crédito Rural para operações rurais, ele já treme na base, ele já sabe que a conversa muda. Então, tecnicamente, isso é muito importante. Então, vamos lá, você tem uma cédula com vencimento agora para o mês de novembro, por exemplo. Dia 20 de novembro vai vencer a sua cédula de crédito rural. E você teve dificuldade na sua última safra ou está tendo dificuldade na sua produção, por exemplo, você que produz milho, soja, você está vendo que não vai ter uma quantidade de sacas suficientes para vender e angariar aquele valor previsto. Você previa ali uma produção por hectare de 60, 70, 80 sacas de soja, mas pelas condições atuais você não vai conseguir mais ali do que 40, 50, 30 sacas de soja por hectare. Ou você já colheu e teve um resultado como esse. E o vencimento está próximo e você sabe que não vai ter dinheiro para pagar. Se você está nessa situação, excelente, é o melhor momento para você começar a negociar. Por quê? Se você notificar o banco com pelo menos 15 dias de antecedência do vencimento da cédula, a chance de você conseguir uma negociação administrativa vai ser muito alta. Por quê? Depois que vence a cédula, normalmente os bancos não negociam administrativamente. Você pode até notificar, mas eles vão dar a resposta padrão. Olha,
eu sei que você tem uma cédula, você está pedindo um alongamento, porém, a sua cédula venceu no dia tal. E como ela já está vencida, nós não podemos efetuar o seu alongamento de dívida, nem mesmo com a apresentação do laudo técnico do seu engenheiro. Então, isso é o que acontece na prática. Então, se não venceu a sua cédula e você já está vendo que não vai conseguir pagar, excelente, ótima notícia. Qual que é o primeiro passo para você conseguir iniciar a negociação? O primeiro passo é você fazer um laudo técnico para o seu engenheiro, comprovando que a sua safra está frustrada ou vai ser frustrada. Como eu disse, você previa ali uma produção de 80, 90 sacas por hectare e você está tendo ou vai ter uma produção de 30, 40, 50 sacas. Frustração de safra. E o motivo dessa frustração? Intempéries climáticas, semente de má qualidade, ou seja, aí é o engenheiro que vai definir no laudo exatamente qual que é o motivo da frustração. É importante que nesse laudo técnico você já preveja o quanto você vai precisar de carência dessa cédula para pagar essa cédula para a próxima produção e qual que é a perspectiva financeira, e aí é importante ter um bom contabilista do seu lado, para um cronograma de pagamento já ser apresentado para o banco. Ok? Então, primeiro ponto, você elaborar o laudo técnico, tanto da frustração de safra, como contábil financeiro, para apresentar um cronograma para o banco de pagamento dessa dívida. Ok? Então, feito isso, você vai para o segundo passo. Esse segundo passo, eu sugiro você já contratar um advogado. Por que que eu sugiro? Porque o advogado que é da área vai saber elaborar uma notificação dentro da legislação pedindo o alongamento de dívida rural. Ok? Porém, não é obrigatório ter advogado nesse momento. Você pode fazer sozinho, tá? Pode fazer sozinho, mas eu oriento a fazer com advogado, porque é exatamente nesse momento que a gente consegue ter sucesso ou não perante o banco com uma negociação administrativa. Então, o segundo passo, como eu disse, é a notificação de pedido de alongamento de dívida rural. Você vai elaborar, nem que seja um e-mail ou mesmo uma notificação em papel, junto com a cópia do laudo técnico de frustração de safra e do laudo contábil, já com cronograma de pagamento, e você vai protocolar no banco, seja o papel físico, ou enviar um e-mail para o gerente do banco com pedido de reconhecimento de recebimento, ok? Confirmação de recebimento, solicitando o alongamento da sua dívida de acordo com tais e tais condições, firmado e fundamentado no Manual de Crédito Rural e no Decreto-Lei 167 de 1967. Ok? Então esse é o segundo passo. O gerente do banco ele vai receber, normalmente, ele vai te falar que vai passar para um setor competente para analisar e vai retornar com uma resposta. Eu sugiro você colocar nessa notificação um prazo de 5 dias úteis para a resposta, que é o suficiente para o banco responder. Alguns bancos, eu já nomeio aqui, Banco do Brasil e Sicredi, pedem para que você preencha um laudo padrão da instituição. Tá? Então, o Banco do Brasil normalmente já te envia esse formulário padrão, o Sicredi também te envia o formulário padrão, daí é só você pedir para o seu engenheiro transferir do laudo que ele já fez para os requisitos desses documentos. É tranquilo, eu sugiro você fazer assim porque não custa nada e vai te ajudar na negociação. Bom, feito o laudo, feita a notificação, o banco vai te responder com a aprovação ou não do seu alongamento. Normalmente, o que eu tenho visto acontecer? O cliente, ele pede para o banco, de acordo com o laudo técnico dele, 1 ano de carência. O banco fala, ok, eu vou te dar a carência, mas vai ser carência de 6 meses. O cliente pede o parcelamento da dívida para pagar em 12, 24 meses. O banco fala, não, eu vou parcelar para você em 2 vezes e o vencimento no dia imediato após a carência. Então, o que acontece? Nesse ponto, é importante você ter um advogado, porque o advogado vai saber negociar com o banco. Porque é óbvio que se ele não aceitar as condições que você está demonstrando tecnicamente, você não vai poder aceitar as condições que ele está querendo te impor. Por um motivo muito óbvio. 6 meses de carência para quem precisa de 1 ano para voltar a produzir, não vai adiantar nada. É só empurrar com a barriga o problema. O parcelamento em 2 vezes você precisa de 12, também não vai adiantar nada. Talvez você consiga pagar 1/3 da primeira que eles te oferecem, e depois vai ficar devendo. E pior, você vai assinar uma confissão de dívida que depois o banco vai lá e executa, o juiz te dá 3 dias para pagar, não pagou, expropriação de bens, meu amigo. Não tem o que fazer. Você pode até entrar com embargos à execução, mas é muito mais difícil de resolver. Então é bom ter um advogado do seu lado nesse momento, porque o advogado ele vai saber tratar com o gerente, ele vai saber tratar, por exemplo, com a GECOR do Banco do Brasil, ele vai saber tratar com o comitê de crédito do banco, e obviamente ele vai, entre aspas, demonstrar que se não for feito da forma como está naquele laudo técnico, ou se não chegarem no meio termo, o problema vai ser judicializado. E a última coisa que o banco quer. Por quê? Um processo para o banco também é custoso. Um processo para o banco dessa natureza, a chance dele perder é muito alta. Então a última coisa que o banco vai querer é entrar em litígio contigo. Mas, de novo, se você tentar negociar nesse momento, a partir da resposta do banco,
que não concedeu o alongamento da forma que você solicitou, é importante você ter um advogado. Se você não tiver um advogado nesse momento, dificilmente você vai conseguir negociar administrativamente e você vai precisar de advogado para judicializar. Mas é importante o profissional de crédito rural, nesse momento, o especialista, porque ele consegue fazer uma negociação no âmbito administrativo, sem precisar judicializar, que caiba dentro da sua produção, dentro do seu orçamento. Isso você vai pagar um valor muito menor de honorários, você não vai ter que pagar custas judiciais, que normalmente são bem altas, e é difícil conseguir justiça gratuita para produtor rural. Você não vai ter que demandar todo o tempo que um processo costuma levar, tentar uma liminar, e às vezes o juiz de primeira instância não dá, você tem que recorrer, e nesse meio tempo você pode ter um nome negativado, pode ter uma execução contra você. Ou seja, os benefícios de você conseguir uma negociação administrativa são excelentes. Assim, não tem nem comparação com que ter que entrar com um processo judicial. Então, o terceiro passo é aguardar a resposta do banco, e com a resposta, se não for muito favorável, você ter o profissional do seu lado que vai te orientar e vai brigar por você lá com o banco e chegar num acordo. Se vocês chegarem num acordo, vocês assinam a minuta de acordo conforme aquilo que está no seu laudo, e então você vai ter ali um respiro, vai ter sua carência, vai ter um novo contrato de acordo com os juros já pactuados anteriormente com subsídio e vai poder trabalhar em paz. Você vai pagar o seu advogado, vai se planejar financeiramente e vai trabalhar em paz, torcendo para que a próxima safra seja uma safra boa, e ainda que não seja, uma dica, no laudo técnico você já prevê uma safra com uma porcentagem um pouco menor de êxito. Se você imagina que vai colher 80 sacas, coloca 10, 20% a menos. Trabalha ali com uma hipótese de 70, 65 sacas. Porque se vier nesses termos, você está dentro do cronograma já relacionado. Se você tiver uma safra excelente, conseguir as 80 sacas, por exemplo, maravilhoso. Você vai ter dinheiro sobrando no caixa e um cronograma de acordo com a sua produção que não vai te colocar aí no sufoco. Bom, esse é o terceiro passo. E o quarto e último passo, que é o que ninguém quer, o banco retornou com a resposta negativa, ou não tão favorável, não tão de acordo com aquilo que você apresentou na documentação. Não tem saída. Você vai ter que judicializar e, obviamente, aí não tem como escapar do advogado. Eu já dei várias dicas aqui para você fazer sem advogado. Porém, quando chegar nesse ponto que o banco está irredutível, é processo, não tem como correr. E eu sugiro você entrar com ação nesses casos, porque honestamente, 95% dos casos em que há laudo comprovando frustração de safra, em que há laudo contábil comprovando que o cronograma deve ter X de carência e tantos meses para pagamento, 95% dos casos o judiciário tem reconhecido o pedido de alongamento de crédito rural. Você não precisa entrar com recuperação judicial, você não precisa dar bem em garantia, você tem uma legislação que te protege e que pode, através de uma ação muito bem elaborada, conseguir uma carência conforme o seu laudo e um prazo de pagamento que não vai atrapalhar a sua produção, o seu dia a dia, a sua lavoura, ok? Então, essas 4 dicas, pessoal, são dicas que nós usamos todos os dias aqui no escritório, quando atendemos os produtores rurais que nos procuram. Muitos deles, muitos, não são poucos, tentam inicialmente fazer esse processo sozinhos. Tá? Eles chegam com o engenheiro ali que já tem confiança, faz o laudo, o contador faz o laudo, faz a notificação do banco, aguarda a resposta. Mas assim como muitos tentam fazer sozinho, muitos também voltam com a gente para judicializar, porque, infelizmente, como eu disse, se nesse momento da notificação e da resposta do banco você não tem um profissional do seu lado, o português claro é, o banco monta em cima de você, põe o cabresto e quer dirigir conforme ele acha que tem que ser. Então por isso que é importante o profissional. Ok? Basicamente, são esses 4 passos que você tem que tomar para iniciar as tratativas com o banco. Fique à vontade para nos mandar mensagem aqui no direct, para fazer suas perguntas, que nós estaremos à total disposição para te ajudar a resolver essa questão das dívidas rurais que, hoje em dia no Brasil, infelizmente, estão cada vez maiores. Eu vou ficando por aqui, desejo um excelente final de semana para você e sua família, um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.